Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mundo Escoliose. Aqui nós discutimos sobre assuntos que desenvolvam segurança no seu raciocínio clínico e vão te gerar resultado. Eu sou a Mila Moreira e o assunto de hoje é escoliose neuromuscular. O que é, Mila, escoliose neuromuscular? A escoliose neuromuscular, ela vem de forma secundária a um problema neurológico, a um problema muscular. Um exemplo aí, vamos pensar aí na paralisia cerebral, numa síndrome específica, síndrome de Marfan, síndrome de Dandy-Walker, algumas síndromes específicas que trazem, né, para esse paciente uma hipotonia, uma fraqueza muscular. E aí, entrando aí no fator do que é e fatores característicos desse tipo de escoliose, né, que é uma escoliose que afeta aí, em segundo lugar, né, uma grande proporção de pessoas no mundo, né? Então, se a gente pensar aí que ela está em segundo lugar, o primeiro lugar que pega aí 80% é a escoliose idiopática e em segundo lugar a escoliose neuromuscular. Então a gente precisa saber de alguns pontos característicos para a gente até conseguir diferenciar. A escoliose neuromuscular, ela vem tanto pela fraqueza, pela hipotonia, então a gente vai pensar que tem ali a ação da gravidade, né, empurrando todo um tronco que não tem sustentação pela fraqueza muscular. Outro fator é o tipo de escoliose, então é uma escoliose em C, que muitos dos casos eles pegam aí, é uma escoliose que pega a região tóraco-lombar, então torácica e lombar, é muito mais característico para esses tipos de pacientes. Outro fator característico é a obliquidade pélvica, então é um paciente que vai ter uma pelve oblíqua, vai ter essa deformidade pélvica aí, então isso em conjunto com a fraqueza muscular ocasiona uma escoliose muito significativa. Outro fator importante que é uma escoliose que evolui de forma progressiva, então ela evolui muito mais do que uma escoliose idiopática, por exemplo. Então a gente precisa ter um olhar muito característico para quando chegar e saber que o prognóstico é diferente de um paciente com uma escoliose idiopática, por exemplo. Toda essa fraqueza muscular, né, toda essa falta de sustentação desse tronco faz com que essa curva piore. Eu separei algumas perguntas para que vocês não perdessem nada sobre o que é essa escoliose neuromuscular e como ela impacta aí no nosso tratamento, na nossa prática clínica mesmo. Vamos lá. Eu vou contar, na verdade, até antes da gente começar essas perguntas, um caso, lá o meu primeiro caso de um paciente com uma escoliose neuromuscular. Esse caso é até um paciente que está comigo até hoje. Ele tem uma síndrome, é uma síndrome de Dandy-Walker, que inicialmente nós fazíamos a fisioterapia dele para o problema neurológico que ele tem. Então ele tem muita hipotonia, muita fraqueza muscular, ele tem um déficit dele no equilíbrio, ele tem uma falta de coordenação motora na marcha, né? Então, a parte funcional dele, o dia a dia dele, ele tem bastante dificuldade para o sentar e levantar devido à fraqueza muscular, devido à falta de equilíbrio, né? E a diversos fatores aí que o problema neurológico dele causa. E aí, advindo disso, eu fui avaliar a coluna desse paciente e foi quando eu diagnostiquei uma escoliose significativa. E aí foi quando a gente sentou, né? Eu sentei com esses pais para poder mostrar para eles o quanto era importante, em conjunto com o tratamento neurológico, a gente dar uma atenção de forma significativa para o problema da escoliose, para o problema da coluna dele, por mais que vinha de forma secundária. Estava evoluindo de uma forma significativa. Hoje nós temos uma escoliose estabilizada, sabemos que por causa da síndrome que ele tem e por causa dessa hipotonia, ele não vai ter uma melhora tão significativa quanto um paciente com uma escoliose idiopática, né, que tem a consciência do corpo dele. Esse paciente, por exemplo, lá na minha prática clínica, ele até consegue se autocorrigir no tronco superior, porém, por causa da obliquidade pélvica dele, por exemplo, ele não tem essa
ele não consegue fazer de forma sozinha, ele não tem autonomia com a pelve dele, então ele não consegue se autocorrigir sozinho. Então ali é um paciente, por exemplo, que eu tenho que estar dando esses ajustes de pelve, sustentando a pelve dele, enquanto com o meu comando verbal eu vou dando estímulos para que ele consiga autocorrigir o tronco superior, que também existe uma escoliose significativa. Inclusive, esse paciente, ele tem uma escoliose tóraco-lombar, sendo torácica direita e lombar à esquerda, e curva primária dele é torácica. Então, eu falo que esse paciente, né, que tem uma forma específica dele ali, né, que ele consegue, de alguma forma, mesmo com essa falta de controle motor ali, ele consegue, de alguma forma, se autocorrigir. Então eu falo para ele, olha, fulano, de pé lá, ele não equilibrando muito bem, eu vou dando comandos e ele vai se autocorrigindo, e isso aí a gente vai desenvolvendo uma consciência corporal dentro do que esse paciente com uma escoliose neuromuscular consegue, né? Então é legal a gente usar essas histórias da nossa prática clínica, que vai fazendo com que a gente ganhe experiência, né? E quando você tem experiência em um caso neuromuscular, daqui a pouco aparece outro, você vai desenvolvendo um raciocínio clínico muito mais abrangente, né? Um raciocínio clínico muito mais seguro. E essa troca é muito importante. Vamos lá para uma outra perguntinha aqui. Por que o tratamento da escoliose neuromuscular é tão importante? A gente sabe que a escoliose neuromuscular, ela evolui de forma significativa, certo? Essa evolução é muito diferente da escoliose idiopática, que ela para de evoluir no final da maturação óssea. O paciente com uma escoliose neuromuscular, ele continua a evoluir depois da maturação óssea e evolui de forma progressiva. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão para que a gente não deixe de cuidar, além do fator neurológico, a gente cuidar dessa escoliose que está ali de forma estruturada na coluna desse paciente. Além do que, devido ao fator de evolução, então a gente sabe que eles evoluem e não param de evoluir depois da fase de crescimento, a gente precisa pensar que a limitação que existe ali na funcionalidade desse paciente é muito maior do que para um paciente com uma escoliose idiopática. Então, assim, o paciente com escoliose neuromuscular, ele vai ter muita limitação de função. E nós, fisioterapeutas, a gente tem que fazer com que essa função seja o máximo fácil e feita possível. Então, a gente tem que fazer com que isso ocorra de forma mais natural, conforme eles conseguem, na demanda deles, né, no que eles estão ali, eles vão evoluindo naquele momento. Então, são alguns fatores importantes. Vamos lá para mais uma perguntinha. Isso é importante. Quais são os benefícios de se tratar a escoliose neuromuscular? A escoliose neuromuscular, além do fator que eu falei, sobre função, então a gente vai melhorar a função desse paciente, a capacidade vital. A gente tem que pensar que por ser uma escoliose que evolui de forma significativa, de forma importante, esses órgãos e o sistema cardiorrespiratório vai ter uma alteração significativa. Então, a gente precisa ter um olhar muito crítico e não perder, né, de passar o tempo de tratar para que esse paciente não evolua de forma brusca e que ele não vá para uma cirurgia, por exemplo. Então, a gente observar tanto a parte funcional, né, a função desse paciente. O que é a função, Mirla? É esse paciente sentar e levantar, é esse paciente conseguir andar. Ah, Mirla, mas é o meu paciente, ele tá na cadeira de rodas, né? Ele tem uma síndrome que ele é incapaz de andar e ele tá sentado na cadeira de rodas. Então, a gente precisa da função para esse quadril, a gente precisa da função para esse sistema cardiorrespiratório que não tem uma demanda como deveria, né? Por causa dessa inatividade do corpo dele. Então, você deve olhar para esse paciente sempre pensando tanto na parte funcional quanto na parte dos órgãos dele ali, né? E da capacidade vital, sistema cardiorrespiratório.
Vamos lá. Qual que é o momento, né? O melhor momento para poder tratar um paciente com a escoliose neuromuscular? Eu falo isso e eu acho que para todos os pacientes a gente tem que pensar desse jeito. Mas para um paciente com uma escoliose neuromuscular, a gente tem que pensar que, assim, desde o começo, desde quando esse paciente nasceu, a gente, claro que se você tiver esse acompanhamento, né? Mas desde o momento em que você pega ele e o quanto antes você mostra para os seus pacientes o quanto é importante eles estarem com o fisioterapeuta ter o olhar, né, para uma avaliação dessa coluna vertebral em conjunto com esse problema neurológico é importante. Então, o quanto antes você conseguir trabalhar o sistema, todo esse sistema, tanto neurológico quanto da coluna dele, quanto a escoliose neuromuscular aí, né? É esse momento, é nessa hora que você vai ter que ter um olhar muito específico, porque vai evoluir. Então, Emília, eu peguei esse meu paciente com problema neurológico com 2 anos de idade. Maravilhoso, porque você está pegando antes dessa curva evoluir de forma significativa e ficar estruturada ali na coluna dele. Então, você pode já começar a pensar em usar uma órtese, né? Uma órtese em gesso ou uma órtese de sustentação, de suspensão ali. Não, já peguei esse paciente adulto, o trabalho é um pouco mais árduo, a gente às vezes vai ter que tá com esse paciente muito mais vezes na semana e a gente sabe que o prognóstico é diferente. Então, qual é o momento? Quanto antes. Momento que você encontrar, não avalie só a escoliose, não avalie só o problema neurológico, avalie também a escoliose que pode existir na coluna do seu paciente com um problema neurológico, tá? Vamos lá. Qual que é o tempo, né, no tratamento da escoliose neuromuscular? Não existe um tempo para esses tipos de paciente. Por que não existe? Exatamente por causa dessa falta de tônus muscular, por essa falta de força muscular. Então não vai ter uma sustentação. E esse corpo, ele não só vai evoluir com um programa de fortalecimento muscular, por exemplo. Né? Vamos pensar lá, nós vamos para academia, pegamos peso, fortalecemos o nosso bíceps, vai aumentando a carga, e a gente vai ganhando uma força característica ali, uma força específica. A gente usa esse membro o tempo todo, essa força vai sustentando. Num paciente com uma escoliose neuromuscular, com esse déficit de função do motoneurônio inferior, por exemplo, ele tem menos função. Então, a gente tem fraqueza, a gente tem hipotonia ali naquele músculo. E se a gente tem essa fraqueza, ela não melhora, porque mesmo com a carga, com a força, a resposta desse músculo é muito diferente. Então, a gente sabe que é um paciente que vai estar com a gente provavelmente pro resto da vida. Então, ele vai ter que trabalhar a escoliose dele por muito tempo. Ele vai ter que trabalhar essa função neurológica por muito tempo. Contando ali um caso, né, da minha prática clínica, eu tive com esse paciente por muitos anos, ali uns 5 anos. É um paciente que ele já está na cama, sempre esteve, não tem função cognitiva nenhuma, tinha uma escoliose significativa. Eu trabalhava tanto a função neurológica dele, quanto eu fui mostrar para a mãe que ele tinha uma escoliose muito grande, uma escoliose já estruturava. Com esse paciente deitado, vocês imaginam o que eu poderia fazer para que melhorasse essa curva? Era praticamente posicionamento, porque era um paciente grande, paciente pesado, que não tinha sustentação do tronco nenhuma. Inclusive, nós pedimos para fazer uma adaptação de cadeira, então fizeram uma cadeira de rodas para ele, adaptada para posicionamento dessa escoliose, de sustentação do tronco, da cervical, né, dessa cabeça, para sustentação mesmo do tronco todo, além da escoliose. E quando ele deitava, por exemplo, que era onde ele permanecia a maior parte do dia dele ali, ele tinha um posicionamento que era com rolo lá, que a gente adaptava, empurrando a curva, e ele passava a maior parte do tempo assim. Isso melhorava a função respiratória dele,
Então, ele era um paciente que vivia cheio de secreção, mas a mãe sempre relatava e a gente percebia que ele ficava muito mais calminho quando a gente adaptava e melhorava essa expansão pulmonar, apesar de ser um paciente que eu não conseguia fazer isso de forma ativa, então eu fazia de forma passiva, né? Até a parte, por exemplo, da fisioterapia respiratória, a gente fazia de forma passiva, mas o posicionamento ajudava nesse fator de capacidade vital mesmo, da capacidade de expansão desse pulmão, e ele se sentia muito mais leve, ele ficava bem naquele posicionamento. É claro que no começo esse paciente, ele se sentia estranho naquela posição, a gente teve que ir devagarzinho, colocando ele de pouquinho em pouquinho, dia após dia, para ele acostumar com aquele novo posicionamento, e chegou um momento que ele ficava e não tinha problema, e muito pelo contrário, ele ficava feliz, a mãe falava que ele ficava super tranquilo, coisa que no começo ele reclamava, então até isso a gente tem que observar. O quanto esse paciente está reagindo e está compreendendo toda essa correção. Será que isso está sendo positivo ou negativo, né? Para que essa evolução da curva, muitas das vezes só no posicionamento, aquilo está causando desconforto tão grande que às vezes um fator cirúrgico seria a melhor opção. Ou não, a gente consegue segurar com o posicionamento, não necessariamente a cirurgia vem. Alguns pacientes, eles não até pela curva seja grande, ser muito característica ali, já está muito estruturada, e ser uma curva muito grande, já está dando desconforto respiratório, né? É um paciente que pode ser que evolua, por exemplo, para uma cirurgia característica desses pacientes aí, que é uma cirurgia grave, é uma cirurgia grande, que a gente tem que tentar ao máximo, né? Não deixar evoluir para isso. Mas sabemos que é um caminho para esse tipo de paciente aí. Vamos lá, vamos falar aí de uma dica, né, para o melhor tratamento, né, para esse paciente com uma escoliose neuromuscular. Eu daria, assim, de dica mesmo, para esse tipo de paciente, que a gente avalie tanto a função, né, vamos pensar lá, tanto a função neurológica quanto a coluna vertebral. E a partir daí, desperte nesse paciente a melhor disponibilidade de função que ele possa. Então, por exemplo, eu tenho um paciente lá com uma paralisia cerebral que ele anda, tá? Ele vem andando sozinho, com toda a dificuldade dele, mas ele vem. E toda vez que ele vai rodar, né, derrotar esse quadril soltando o ar, ele precisa da função da cabeça para poder fazer esse movimento. Vai meio que em bloco, meio em conjunto. Mas é a melhor forma que ele tem para poder tratar essa escoliose. E tá tudo bem. O que eu falo para ele? Roda quadril, cresce coluna, roda quadril, cresce coluna, que esse rodar o quadril já abre a concavidade dele. Eu já posicionei uma perna lá para trás para abrir ainda mais essa concavidade da lombar dele. E quando ele roda, essa coluna totalmente alinha. O que eu peço? Quando ele terminou o movimento, respirou, soltou o ar, terminando o movimento, eu peço para ele voltar a cabeça dele no eixo. Então, ele vai sustentando, ganhando um novo controle motor dessa pelve, ganhando uma nova conexão cerebral para ele despertar, desconectar essa função de cabeça e pelve e ele conseguir fazer isso de forma separada. Mas eu deixo ele fazer em conjunto primeiro e depois eu reposiciono só a cabeça. Então, assim, às vezes, na hora da sua avaliação, essa é a grande dica que eu vou te dar, observa o que o seu paciente neuromuscular tem e o que ele faz de melhor, né? O que ele pode fazer sozinho que vai autocorrigir. Por exemplo, também esse mesmo paciente, quando eu peço para ele fazer uma função de membro superior sem sustentação do tronco, ele tem um gasto energético muito grande, muito grande. Mas isso é importante para ele. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar uma contração muscular de forma significativa, que ele não está acostumado. No entanto, que ele fala, Mila, nossa, como é cansativo isso. Eu falo, sim, o que para mim é normal, eu ficar aqui, parada, sem gasto energético nenhum, para ele é 10 vezes mais.
mas é de grande importância. Porque se tudo eu passar para ele com ele sustentando nos braços, a força está sendo dos membros superiores e não desse tronco que precisa dessa sustentação. Então, na hora da sua avaliação, observa, conversa. Às vezes no primeiro dia você não, às vezes pode ser que você não consiga captar isso, mas numa próxima sessão você pega mais uma função que ele consegue fazer sozinho e vai despertando nisso, vai dando coragem, vai estimulando ele, dá a função de um braço, depois do outro, vai encorajando ele. Às vezes ele pode até encostar e falar para ele, vai tirando o braço devagarzinho e sustentando a curva, abrindo concavidade, derrotando. Se ele, por exemplo, não consegue sozinho, põe a mão lá nessa convexidade, dá estímulos para ele saber que é empurrar e abrir do outro lado, expandir o lado da concavidade. São formas que a gente usa durante a avaliação e durante o tratamento também, porque eu falo que o tratamento, ele não só é tratamento, mas nós fisioterapeutas despertamos o olhar ali para dentro daquilo ali a gente achar outras formas de tratar, porque daí a gente vai ter a criatividade, vai falando, olha que legal, ele consegue fazer isso, deixa eu dar um estímulo nisso para ver se ele faz, vamos ver se ele consegue levantar um pouco o braço. Por exemplo, se é um paciente que fica na cadeira de rodas, mas ele te compreende na forma visual, ou ele consegue te falar alguma coisa, tira ele um pouco do encosto da cadeira, vai dando estímulos para ele sustentar esse abdômen, para ele sustentar esse tronco, né? E isso despertar coragem e a gente conseguir começar a ter algumas contrações musculares ali. Então a avaliação é muito importante, acho que essa é a minha dica para que você não esqueça de conseguir usar o que o seu paciente tem de melhor diante da função dele aí. Vamos lá para mais uma? Como é que você organiza o tratamento da escoliose neuromuscular? É verdade. Eu coloquei essa pergunta porque eu acho que a gente precisa organizar passo a passo de como você vai desenvolver esse seu tratamento, né, da escoliose neuromuscular. E o tratamento, ele vem, avaliou, certo? Vamos começar lá com a parte da consciência corporal? Mas, Mirla, o cognitivo do meu paciente, ele não tem cognitivo nenhum preservado. Tudo bem, vamos primeiro fazer ele sentir essa percepção do corpo dele. Põe a mão na convexidade, no ápice das curvas, né? Para que ele sinta que ali existe uma deformidade. É muito diferente daquele paciente com a escoliose idiopática que a gente desenha para ele compreende o que está acontecendo. Vocês observam como é grande a diferença e como é que a gente tem que estar ali presente o tempo todo com esse paciente, né, com a escoliose neuromuscular? Então, às vezes eu percebo, até diante de um caso que eu já falei para vocês anteriormente, eu deixo o meu paciente lá no espaldar, 2 minutinhos fazendo sozinho, eu fico de longe olhando, eles se perdem. Eles perdem a contagem, eles perdem concentração e a gente tem que estar ali perto deles para dar esses estímulos. Mesmo que às vezes a gente faça o máximo que eles tentem fazer de forma ativa, né, na verdade. E às vezes o paciente não vai conseguir fazer sozinho. Então, nós fisioterapeutas precisamos organizar isso pensando primeiro, avaliou, depois da avaliação, vai para a consciência corporal, mesmo que seja de forma passiva. Passou disso, vai descobrindo o que seu paciente faz de melhor de forma ativa. Não faz nada de melhor de forma ativa? Então vamos tentar fazer tudo de forma passiva e você pode ir mudando os decúbitos, por exemplo. Então é um paciente, é uma criança, ela precisa engatinhar? Então vamos trabalhar de 4 apoios, vamos trabalhar o gato. Então é uma forma que você pode posicionar. É uma criança que não tem controle nenhum de tronco, então a gente pode, já que saiu da fase de consciência corporal, de você pôr a mão, de dar essa percepção do que está acontecendo, se possível, né, se esse visual dessa criança for bom, você colocar de frente para um espelho e trabalhar esse eixo, né, esse balanço do tronco dela, mostrando que é uma linha média, por exemplo. E você separando isso por etapas. Não adianta no primeiro dia você querer passar muitas funções, sendo que esse paciente já tem dificuldade no básico. Então começa no básico, vai evoluindo e pensando sempre na função, pensando em como esse paciente fica no dia a dia. Às vezes é um paciente que você vai ensinar
apenas posicionamento. Você vai ter que ir lá abrir essa concavidade de forma passiva. Você pode ensinar para a família, né? Olha, a gente vai fazer todos os dias em casa, a família vai ter que fazer, mãe, pai, avós, quem cuidar dessa criança, desse adolescente, desse adulto, né? Vai ter que fazer todos os dias o posicionamento. Todos os dias a gente vai colocar ele, por exemplo, sentado, segurando a pelve dele ali para poder trabalhar controle motor de tronco. Então, é muito importante colocar mesmo na rotina desse paciente e subdividir mesmo esse tratamento por fase básica, aí vai para o intermediário e vai evoluindo conforme a função. A gente pensa sempre na funcionalidade, na capacidade vital desse paciente com uma escoliose neuromuscular. Vamos lá. Como fazer um bom tratamento se o paciente não tem cognitivo preservado? Tá aí, paciente sem cognitivo preservado, a gente vai usar tudo de forma passiva, certo? E o que você não pode esquecer é de colocar sempre, olhar sempre para esse paciente como se você fosse a base de apoio dele. Então, assim, é um paciente que não está sabendo de nada com o que você está fazendo, ele não está compreendendo o que você está pedindo. Você é o apoio. Vamos pensar numa árvore. Essa árvore, ela tende a crescer assim, ó, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E não adianta você falar para a árvore para ela não crescer desse jeito. Não adianta, ela vai continuar assim. Pensando ali, ó, a árvore, ela não responde pra gente, certo? Por mais que seja um ser vivo. É a mesma coisa que acontece com o paciente sem cognitivo. O que a gente vai fazer? Com aquela árvore, muitas das vezes a gente não coloca uma varetinha, uma madeira ali do lado para ajudar a sustentar para que ela cresça retinha? Com esse paciente aí, você vai fazer a mesma coisa. Só que quem sustenta, muitas das vezes é você que vai ter que dar essa base de sustentação para ensinar para ele, ou é a cadeira de rodas, que é a base de sustentação, ou é um colete ortopédico, né, que vai dar esses coletes de suspensão, mas a gente não pode esquecer que é um paciente que precisa, né, de um maior apoio possível, porque ele não vai de forma alguma se sustentar sozinho. Então, lembre-se sempre, põe essa informação. É aquela árvore, aquela florzinha que cresce, 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 cresce. É um ser vivo, ele tá ali. Mas ele só sabe crescer assim, não tem sustentação. Não tem outra informação no cérebro dele que fala que é para ele crescer de outra forma. Aí estamos nós, fisioterapeutas, para ir lá, dar essa sustentação, dar esse comando, dar novas funções. A gente pode pôr aí o colete, a gente pode colocar uma cadeira, a gente pode reposicionar na cama, a gente pode colocar de 4 apoios e dar sustentação, a gente vai entendendo o que é de função desse paciente no dia a dia, o que mais ele consegue fazer, e a partir disso a gente desenvolve o nosso tratamento. Até onde o tratamento da escoliose neuromuscular é positivo? Isso é algo que é muito importante da gente saber porque é grave. Então, o paciente neuromuscular, até quando não teve comprometimento de função visceral e cardiorrespiratória ali, né? Tá tudo bem. Começou a ter comprometimento, esse paciente provavelmente vai evoluir aí para uma cirurgia significativa da coluna, muitas das vezes uma cirurgia grande, porque pega lá desde a pelve, principalmente quando existe uma obliquidade pélvica muito grande, para a coluna toda, para sustentar toda essa coluna, né, lombar, torácica, na maioria dos casos. Então, não teve comprometimento aí de disfunção, né, cardiorrespiratória, então não teve uma disfunção cardiorrespiratória e não teve disfunção de vísceras, né? Esse paciente a gente tem que dar o maior conforto possível e desenvolver melhor aí a sua funcionalidade mesmo desse paciente. Vamos lá, você já teve medo de atender um paciente com escoliose neuromuscular? Olha, eu posso dizer que não sei se medo, mas eu tive insegurança. Porque a gente fica pensando, né? A gente está acostumado ali sempre na prática clínica, o paciente
uma escoliose idiopática que faz tudo sozinho, que desenvolve essa autocorreção de forma tão significativa e vai tendo essas novas conexões e ele coloca na rotina, é tudo tão mais prático que quando você pega um paciente grave desse, você se depara com um paciente que praticamente não tem nenhum controle desse corpo, aí a história é outra. Aí a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais diferenciado, a gente precisa pensar muito nessa magnitude de curva, a gente precisa pensar nessa função respiratória, a gente precisa ter todo um jeito para poder conseguir autocorrigir e trazer também a família para isso, porque é um paciente que vai ficar com a gente por muitos e muitos e muitos anos e é um paciente que às vezes não vai vir todos os dias com você, a não ser que ele possa vir todos os dias, vai ser maravilhoso, mas quando não, a gente vai ter que ensinar esse paciente a fazer em casa, essa família a fazer com esse paciente em casa. Então, é um paciente mais grave, é uma curva que evolui de forma significativa, é uma curva que muitas das vezes pode evoluir para uma cirurgia. Existe as características tão específicas que a gente não pode deixar de olhar, né? Um outro fator aí que a gente vê muito no dia a dia é a parte aí da região aonde pega, e na maioria dos casos é uma escoliose tóraco-lombar. Então é uma escoliose de magnitude grande e isso assusta, porque na escoliose idiopática pode ser que você não veja isso tão recorrente, mas na escoliose neuromuscular isso é muito comum. E desde que essa curva não afete a funcionalidade do seu paciente, tá ótimo. Mas quando afetou, daí a gente precisa sentar, às vezes com um segundo profissional, a gente precisa tentar ver o melhor tratamento e, se for o caso, que é isso que a gente não gostaria, né? Que eu acho que aí entra o medo, né? A insegurança, que é quando um paciente desse vai para uma cirurgia tão grande, uma cirurgia tão significativa. E não é o fator medo, né? Eu acho que é o fator insegurança que você pode ter, mas que depois que você segue esse passo a passo, que você avalia muito bem o seu paciente, esse tratamento, ele evolui de uma forma leve, de uma forma significativa, de uma forma positiva, tanto para você, fisioterapeuta, tanto para você, né, físio, para que esse paciente sinta que você está seguro, que você está tranquilo e que você sabe como que essa curva evolui, você sabe o que fazer quando aparecer um paciente neuromuscular, uma escoliose neuromuscular para você.